Eu lembro que é porque eu não estou conseguindo fazer isso, mas na época da pandemia, eu dava aula pela UNB por aqui. E tinha como a gente caminhar essa aula como se fosse um drive, sabe? E aí ela abria e ficava, e para mim ficava a câmera aberta também, mas eu não estou conseguindo fazer isso hoje. Então vou compartilhar a tela cheia mesmo. Aí agora vocês estão vendo minha tela toda, né? Isso, exatamente. Os Aí. slides, a primavera, tudo certinho. É isso? Isso, perfeito. Perfeito, eu vou começar. Obrigada, doutor Paulo. Obrigado a vocês. Pessoal, boa noite. Tá? Até agradeço, porque eu sei que vida de intensivista não é fácil. Então, passar o dia inteiro de plantão e estar novamente aqui para uma aula é bem difícil, né? Eu queria, na verdade, né, o principal intuito dessa aula, né, explicar para vocês, né, claro, a importância do eletroencefalograma na unidade de terapia intensiva e também de estreitar laços, né, porque eu estou trabalhando na nefrofisiologia clínica do Hospital Primavera desde maio do ano passado. É um trabalho que eu faço à distância, eu moro em Brasília e também eu estive recentemente até na cidade, né? A gente ia fazer uma aula inicialmente até presencial, depois modificamos para a modalidade online. E a ideia também é me apresentar, né? Apresentar para vocês também a importância do exame, né? Que apesar de old but gold, né? É um exame que apesar de velho, ele ainda é bastante útil, né? E necessário não somente terapia intensiva, como também em diversos ambientes, tá? Meu nome é Paulo Lobão, sou neurofisiologista clínico, neurologista infantil. Hoje coordeno o programa de residência médica de neurofisiologia clínica da UNB, né? E hoje, né, nossa agenda vai envolver quatro caminhos, né, digamos assim. Como eu vi que o público era bastante misto, então, antes de cair direto sobre a discussão das principais indicações e patologias que a gente vai tratar, que o eletroencefalograma vai ter espaço na terapia intensiva, eu queria falar um pouco sobre o eletro, né? Falar assim, sobre indicações e considerações técnicas que a gente tem, sobretudo na UTI, com ambiente bastante desafiador. Afinal, é um exame que trabalha com atividade elétrica, né? Então, para poder captar a atividade elétrica cerebral automaticamente, vai precisar de um sistema que vai ter interferências com outros sistemas, com outros aparelhos, né, e tecnologias que dependem de eletricidade, né, no ambiente de terapia intensiva. Falar também um pouco como é feita a interpretação do EEG, o que a gente quer avaliar no eletroencefalograma, e aí sim vamos discutir sobre encefalopatias e morte cefálica, que seriam as duas das principais situações clínicas, né, no ambiente de terapia intensiva, além do estado de mal, né? Mas o estado de mal hoje eu optei por não falar, mas fica como até uma sugestão de tema para uma próxima oportunidade. Bom, então começando pelas indicações e considerações técnicas do eletroencefalograma, a eletroencefalografia, né, pela sua própria origem, né, que são a união de três raízes gregas, a gente fala sobre eletro, né, que é decorrente de atividade elétrica, encéfalo, né, de cérebro, e grafia, né, de registro. Então, o eletroencefalograma é um registro da atividade elétrica cerebral. Então, é basicamente isso que o exame faz. E, inicialmente, né, sobretudo quando a gente ainda não tinha métodos de neuroimagem disponíveis, né, como a tomografia e a ressonância magnética, o eletroencefalograma ele era utilizado para determinar a atividade de base, né, do indivíduo, né, como é que era a atividade elétrica de fundo, né, que a gente observa do indivíduo, observar se ele tem alguma desorganização, um alentecimento, uma atividade mais lenta, né, que denota possíveis lesões cerebrais, seja elas focais, se for numa localização específica, ou difusas, ou generalizadas, se for um alentecimento difuso, né, ou seja, todo o traçado está lentificado. Também é importante para detectar descargas epileptiformes, né, visando o diagnóstico, né, prognóstico, terapêutica, né, e também determinação de uma possível síndrome epilética, então de utilidade para as epilepsias, né, e outras condições clínicas que também cursam com descargas epileptiformes, porque elas não são exclusivas da epilepsia. E, por fim, para avaliar doenças neurológicas em geral, como você falei, tumores, quadros vasculares, que com o tempo ele foi perdendo essa indicação, sobretudo com o advento dos métodos de neuroimagem. Então, hoje, basicamente, a gente determina a atividade de base sempre, né? Porque ela está lá, mas as principais indicações é epilepsia, né? Detecção de descargas epileptiformes e, principalmente, investigação de pacientes com alteração da consciência. E aí entra
a principal atuação do eletroencefalograma nas unidades de terapia intensiva, né, para determinar, né, qual a origem daquele coma, qual a origem da alteração de consciência daquele paciente. Bom, então hoje, né, do ponto de vista de epilepsia, o eletroencefalograma ele vai fornecer a atividade de base. Se as anormalidades epileptiformes, sobretudo interictais ou ictais, né, porque o paciente ele pode ter crises, né, enquanto se monitora, né, o paciente, assim como também a avaliação pré-cirúrgica, sobretudo com o ambiente de videoeletroencefalograma, o qual a gente faz uma correlação eletroclínica, né, com o registro da crise do paciente e fazendo uma correlação eletrográfica com o que está ocorrendo naquele momento. As alterações de consciência, a gente vai pesquisar a atividade de base e anormalidades epileptiformes também, mas existem algumas anormalidades específicas que são peculiares de alteração da consciência e até mesmo a depender da etiologia da encefalopatia, que isso no ambiente terapia intensiva é bastante útil, como a presença de ondas trifásicas, a presença de atividade periódica, que a gente consegue, inclusive, direcionar a etiologia para vocês. Assim como também para fins de monitorização, o eletroencefalograma contínuo, sobretudo aqueles pacientes que estão em estado de mão não convulsivo. Bom, do ponto de vista básico, né, o eletroencefalograma, a gente vai colar eletrodos no couro cabeludo do paciente, né? Então, a gente afasta o cabelo, o couro cabeludo tem que estar limpo, né? Tem que estar com o cabelo lavado e seco, porque qualquer sujeira, né, qualquer lesão, qualquer crosta, caspa, seja o que for, vira-se como um bloqueio para poder fazer a leitura dessa atividade. Porque tem que lembrar que a atividade ela está lá, né, nos neurônios, só que em cima dele vai ter várias camadas, né? Seja a dura mater, seja também a própria calota craniana, líquor, né? E até mesmo as anormalidades do couro cabeludo. Então, são a partir de uma pasta adesiva e condutora, né? A gente cola esses eletrodos no couro cabeludo do paciente em locais pré-determinados, né? Por uma montagem internacional, né? Um sistema, geralmente sistema 1020, mas a gente pode também ter eletrodos adicionais, ou então até utilizar mais eletrodos com um sistema chamado 1010. E a partir disso, esses eletrodos eles vão ter um cabo, né, um fio, que vai se conectar a uma caixa, né, que a gente chama esse cabeçote de caixa registradora, né, que aqui é onde onde vai ser captado o sinal, e esse sinal vai ser encaminhado, né, para um computador, o qual teremos o nosso traçado, a nossa interpretação. Se vocês perceberem aqui nesse traçado, a gente tem letras e números, né? Todas essas letras, elas representam, né, a topografia do eletrodo na cabeça do paciente. Enquanto o número, ele indica se está do lado esquerdo ou lado direito. O lado esquerdo são eletrodos ímpares e o lado direito são eletrodos pares, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, FP1, que seria na região frontopolar, F3 seria na região frontal, C3 região central, P3 parietal e por aí vai. E a gente tem ímpares à esquerda, pares à direita, e no meio a gente chama de Z, né, que seria a linha média. Então, vai ser captado pelo computador, só que o computador, se você perceber, ele faz a diferença entre dois canais, né? Esse traçado que está aqui é a diferença entre os eletrodos FP1 e F3. E como é que essa diferença ocorre? Todos eles são comparados a uma referência, né? Que a partir do momento que um anula o outro, então a gente vai ver, na verdade, a diferença gráfica de potencial entre esses dois eletrodos. E aí gera essas ondas de caráter sinusoide, né? Só como eu falei para vocês, existem distâncias específicas e como a gente sabe que vamos lidar com diferentes tipos de crânio, essas distâncias elas são proporcionais, utilizando distâncias de 10 a 20%, né, a depender das referências e dos eletrodos citados. Então, por isso que esse sistema se chama sistema 1020, né? Não cabe hoje falar como é que é feita essa montagem, né? Mas, de qualquer forma, é só uma representação, né, dos 21 eletrodos que normalmente a gente utiliza para fazer a motorização eletrográfica. E a partir do momento que a gente dispõe desses eletrodos, a gente faz uma montagem, que é a forma como vai ser impresso no papel, né, para a gente poder avaliar, como a gente vai avaliar no computador. E a montagem que a gente mais utiliza é a longitudinal bipolar, que é comparando eletrodos no sentido antero-posterior, né, e dividido por cadeias. Então, a gente tem aqui a banana da esquerda, a cadeia parassagital esquerda, a cadeia temporal esquerda, a direita, cadeia parassagital direita, cadeia temporal direita
e aqui no meio a linha média, né? Originando essa montagem aqui, o qual tem canais, 4 canais que eu estou comparando os eletrodos que correspondem à região parasagital esquerda, 4 canais que correspondem aos eletrodos da região temporal esquerda, 4 canais que correspondem aos eletrodos da região parasagital direita e 4 canais que correspondem aos eletrodos da região temporal direita, assim como 2 canais correspondendo aos 2 ou 3 canais, né, aos 4 eletrodos da linha média. Porque normalmente a gente não coloca o OZ fica como sendo um referencial na maioria dos aparelhos, mas nesse aqui, por exemplo, estava aqui na montagem, né? E a partir daí é que a gente vai fazer a nossa avaliação. Isso aí é a forma como vai ser impresso, né? Como você vai avaliar esses eletrodos. E essas montagens, gente, essa eu coloquei aqui uma das montagens, que é a que a gente mais utiliza. Mas existe montagem referencial, que é quando você compara todos os eletrodos a uma referência, a gente escolhe um eletrodo para ser uma referência. Por exemplo, CZ, que é eletrodo central. A gente compara todos eles a esse eletrodo central. Então, a gente tem como fazer várias montagens. Transversal, ao invés de ser anteroposterior, eu vou no sentido esquerda-direita. Então, existem vários tipos de montagem que podem se fazer. Bom, o grande desafio do eletroencefalograma na UTI é fazer um exame beira-leito, né? Como falei para vocês, são diversos aparelhos e dispositivos que estão conectados ao paciente e todos eles acabam tendo alguma interferência elétrica, né? Então, a ideia, até para vocês saberem, né? Geralmente, as técnicas, elas são orientadas a questionar a equipe, né? Se a equipe consegue desligar algum aparelho, algum dispositivo momentaneamente enquanto faz o exame, né? Mas claro que a gente sabe que tem aparelhos que são impossíveis de serem desligados, mesmo ficando em bateria, como o próprio ventilador mecânico, por exemplo. Mas uma bomba de fusão, às vezes até a própria maca, né, que ela tem, que é uma maca elétrica, né, alguns dispositivos, se puder reduzir, menos interferência vai ter no exame. Apesar que, para a gente tentar reduzir as interferências, a gente pode utilizar de filtros, né? Os filtros, como vocês estão vendo aqui nesse caixote vermelho, eles são porque a gente vai captar uma atividade que tem diversas faixas de frequência. Só que as faixas de frequência do nosso interesse, elas são faixas que não ultrapassam geralmente 30 Hz, 35 Hz. Então a gente utiliza filtros geralmente de baixa e alta frequência, de 1 a 70 Hz, por exemplo, né? Ou então de meio a 70 Hz, que é o mais utilizado para poder não cortar a onda delta, que ela pode iniciar de meio. E a partir disso, o eletrodo ele não deixa passar frequências abaixo de meio, ou próximo, não necessariamente frequências abaixo de meio, porque um 0,45, 0,42 pode passar, mas ele tenta filtrar uma parte dessas frequências abaixo de meio e das frequências acima de 70. Nesse caso aqui, ele está evitando passar as frequências abaixo de 1 e as frequências acima de 70. Quando eu coloco muito próximo essas frequências, automaticamente a atividade elétrica cerebral ela reduz muito, porque nesse caso eu restringi muito a faixa. Então, ondas, né, abaixo de 10 ou acima de 15, ela acaba não entrando. Então, por isso que você acaba tendo um traçado mais pelado, digamos assim. Bom, falando um pouco sobre agora a interpretação do eletroencefalograma, né? O que a gente vai querer interpretar, o que a gente vai querer saber nesse eletroencefalograma? Antes de partir para isso, só queria fazer um adendo sobre os filtros que eu não comentei. Que além desses filtros, a gente também tem esse aqui, ó, que é o filtro NOT. Esse NOT é um filtro que ele tenta eliminar a frequência de 60 Hz, exatamente nessa faixa. Por quê? Porque a frequência elétrica da rua é a frequência do estímulo elétrico que vem da rede pública. Então, com isso, a gente consegue tentar eliminar o artefato de corrente elétrica que está vindo dos aparelhos, né? Ou então da própria rede elétrica do hospital. Falando agora sobre o EEG, né? O EEG, como eu falei para vocês, ele vai produzir ondas, né? Flutuações rítmicas semelhantes a uma onda sinusoidal. Então, quando a gente vai avaliar uma onda, a gente avalia duas coisas, né? A frequência, que é a quantidade de ondas que eu vou ter num determinado intervalo de tempo, que geralmente a gente conta em ciclos por segundo, por isso a gente utiliza, né, a unidade Hertz, e também a amplitude, que seria o quê? Seria a flutuação da voltagem, o quanto essa onda ela está alta, está pequena, quanto ela fica de cima para baixo, digamos assim, que a gente mede em volt, tá? Em milionésimo de volt, que seria microvolt. Então, essa é a unidade que a gente utiliza. Os ritmos cerebrais seriam quantas ondas a gente vai ter em determinado intervalo de tempo.
Então, a gente tem frequências baixas, como os ritmos θ e delta, né, que são ritmos de baixa frequência. O delta, você vai ter a presença de menos ou igual a 3,5 ondas por segundo, e o θ entre 4 a 7,5 ondas por segundo. O alfa é o ritmo cerebral da vigília, né, na região posterior. Então, é muito comum vocês verem essa descrição nos laudos de eletroencefalograma, que varia de 8 a 13 ondas por segundo. O beta são ondas acima de 14, e a gente também tem o ritmo gama, que está incluso, né, dentro da definição de beta, então acaba que a gente não acaba falando muito nele, a gente acaba falando mais o ritmo beta mesmo. Até porque, como o gama são 30 ondas por segundo, então, muitas vezes, se a gente utiliza uma página que tem 10 segundos de traçado, fica bem difícil até de observar o ritmo gama. Mas claro que quando a gente está avaliando no computador, a gente pode mudar a configuração da página, deixar menos segundos por página, então a gente consegue até visualizar melhor esse tipo de ritmo cerebral. Então, um exemplo aí para vocês, olha, eu peguei um recorte aqui da região posterior, da região temporal posterior, né, para poder avaliar quantas ondas eu tenho aqui por segundo nessa região posterior. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ondas por segundo, né? Então, consequentemente, isso aqui é o ritmo alfa, né, que é o ritmo da vigília, o ritmo normal da vigília para pessoas a partir de 3 anos até adultos e idosos. Então, aqui, nessa região temporal esquerda, a gente está vendo umas ondas um pouco mais lentas, né? Ó, as ondas mais gordas, né? Que se destacam das ondas que estavam anteriormente. Quando a gente vai contabilizar, a gente percebe que a gente tem um ritmo θ, porque a gente tem presença de 5 ondas por um segundo, por um intervalo de 1 segundo. E aqui, nessa região frontal esquerda, a gente está vendo, né? Ondas, né, de elevada amplitude, ondas mais gordas, né? Que quando a gente vai avaliar a frequência, a gente está vendo ondas em 2 Hz, ou seja, estou vendo presença de 2 ondas no intervalo de 1 segundo. Isso é o ritmo delta, né? Que não é um ritmo comum para uma vigília, para até mesmo para uma sonolência de um adulto, por exemplo, né? E normalmente nos eletros que a gente lá do UTI, né, quando o paciente tem alguma lentificação focal, alguma lentificação traçada até por uso de sedativos, acaba tendo muita presença de ondas delta, tá? Que são ondas de baixa frequência. Ou se a gente pegar eletroencefalograma de recém-nascidos, que não é patológico nessa faixa etária, né? Na verdade, a atividade de fundo dela tem uma predominância de atividade delta. A gente acaba crescendo a frequência da atividade elétrica cerebral a partir do momento que vai tendo maturação. Então, quando a gente avalia a atividade de base do eletroencefalograma, a gente quer ver se ela está organizada, ou seja, se ela está contínua, se não tem momentos que ela tem alguma descontinuidade, se a amplitude, né, não tem trechos, né, que acaba tendo uma atenuação, uma supressão da atividade, né, e também a gente quer avaliar se ela está condizente com o estado, né, da consciência, vigília, sonolência e sono, e se também ela não tem presença de ondas lentas onde não deveria estar. Né? Então, a gente avalia a organização, a simetria, que é comparar um hemisfério com o outro para ver se está simétrico, e a reatividade, que são provas que a gente faz para poder ver se essa atividade elétrica cerebral tem estímulos, né? Tem resposta ao estímulo ambiental, principalmente no ambiente de terapia intensiva, né? Que o paciente muitas vezes tem um traçado, né, bem desorganizado ou atenuado, suprimido, então a gente faz provas de reatividade para poder saber se essa atividade ela responde aos estímulos externos, tá? Os ritmos cerebrais, a gente avalia a incidência deles, como é que está a presença de cada atividade elétrica cerebral, a topografia de distribuição. Então, para isso, é muito importante o exame de eletroencefalograma ser complementado com o mapeamento cerebral. Porque o mapeamento cerebral, a gente tem uma medida quantitativa, não somente aquilo que a gente está interpretando quando está vendo o traçado. Né? E muitas vezes, principalmente aí no Hospital Primavera, os eletroencefalogramas eles são pedidos. Eletroencefalograma rotina, não inclui um mapeamento. É muito importante incluir um mapeamento, porque a gente acaba fazendo essa técnica, né, que nos ajuda muito, inclusive, a definir até se um eletroencefalograma foi feito antes ou depois, para fins comparativos. Né, saber se essa topografia, essa distribuição, essa incidência dos ritmos cerebrais rápidos e lentos, se teve modificação. Tá? Lembrando que, para fazer essa avaliação, a gente precisa saber a idade e o estado de vigília. Então, também, a gente sempre pede. Claro que a gente avalia no eletroencefalograma, né? Se a gente consegue saber, pelo que está vendo ali, se o estado de consciência do paciente está condizente ou não, se ele está dormindo ou não, mas, de qualquer forma, num paciente, numa unidade de terapia intensiva,
né, que está sedado e tudo mais, a gente sempre pede para fazer prova de reatividade, para fazer descrição de como é que está o estado de consciência dele, se puder descrever, inclusive, o Glasgow nos pedidos do paciente, né, ou até mesmo descrições, como é que está, se o paciente está com os sedativos, o que ele está utilizando, é muito importante, porque essa avaliação ela depende disso, depende da faixa etária e depende do estado de vigília, e aí com isso altera-se se o paciente está fazendo uso de medicamentos, dependendo da situação clínica que ele está naquele momento. Bom, então a gente avalia, né, anormalidades. Então a gente pesquisa surtos, que são ondas que do nada aparecem, do nada desaparecem, e que ela distingue da atividade de base porque sua frequência e amplitude é bem diferente. Não necessariamente, quando vocês verem surtos nos laudos, que eu já descrevi bastante nos laudos daí, significa que é uma normalidade e, sobretudo, epileptiforme. Ah, um paroxismo, eu tenho que tratar. Não, esse surto ele pode estar relacionado até por uma lesão estrutural focal, ele pode estar relacionado por uma encefalopatia, né? Mas, ou então até mesmo pode ser um achado que não tem um significado clínico correlato. Então, vai depender muito do quadro clínico que o paciente está naquele momento. Quanto mais descrever, mais fácil fica para a gente que está laudando fazer correlações eletroclínicas e dar a resposta para vocês do ponto de vista interpretativo do que aquilo poderia ajudar na condução daquele paciente. Então, por exemplo, a gente tem uma paciente aqui, que foi aquele exemplo que eu dei, quando a gente estava avaliando ritmos cerebrais da onda teta, que ele está tendo um surto teta aqui na região temporal esquerda. Esse paciente em particular, ele tem uma lesão estrutural na região temporal esquerda, ele tem uma esclerose mesial temporal, então por isso ela tem essa desorganização. Em outras épocas do exame, né, em outras páginas, ele acabou tendo, inclusive, acabou exprimindo, né, acabou aparecendo atividade epileptiforme nessa região. Ali, por exemplo, é um paciente que está tendo um surto delta, né, de ondas deltas na região frontal esquerda. Né? Esse paciente, a princípio, era um paciente que estava com uma encefalopatia por baclofeno, ele estava com excesso de dose de baclofeno e acabou fazendo essas ondas lentas nessa região frontal esquerda, uma encefalopatia tóxica, no caso. E a gente também pesquisa atividades epileptiformes. Então, a gente também tem descarga epileptiforme, atividade epileptiforme, paroxismo, que são, na verdade, fenômenos que relacionam-se com anormalidades que podem estar relacionadas à epilepsia ou um marcador, né, para a epilepsia, digamos assim, tá? Então, as descargas, elas aparecem, né, nos pacientes que têm epilepsia, mas nem sempre todos os pacientes que têm epilepsia vai ter descarga, né? E, ao mesmo tempo, nem todos os pacientes que têm descargas têm epilepsia. Porque lembrar que, por mais que seja um biomarcador, ele também existe uma faixa de sensibilidade que não necessariamente é de 100%. Então, as descargas epileptiformes, elas podem surgir nos pacientes com epilepsia. Tem pacientes que têm epilepsia que não aparecem, sobretudo quando estão medicados, ou até lembrar que o eletroencefalograma é um registro da atividade elétrica cerebral que está naquele momento, então possa ser que naquele momento o paciente não faça uma descarga epileptiforme, né? Ao mesmo tempo também que a presença de paroxismo no eletroencefalograma não quer dizer que o paciente está tendo crise naquele momento. A descarga quer dizer que o paciente ele tem predisposição ou suscetibilidade à ocorrência de crises epiléticas. Então, essa é a definição. Por isso que os pacientes de epilepsia, eles apresentam tanto descargas. Mas a gente pode ter caso que o paciente de epilepsia, naquele momento em questão, não apresenta, tá? Ou pode ter casos de pacientes que têm descargas e que não está relacionado à epilepsia. Principalmente crianças em idade escolar, que têm umas descargas em regiões centrotemporais que pode ou não estar relacionado a um quadro de epilepsia. Então, existem outras situações também em UTI que pode aparecer um paroxismo que não necessariamente vai estar relacionado a um contexto de epilepsia. Então, por isso que é muito importante esse link entre a equipe e os neurofisiologistas que estão dando o exame. Então, esse caso aí é uma criança, né, que tinha uma epilepsia, uma síndrome epilética focal e está tendo paroxismos aqui na região temporal direita, tá? Na região temporal média direita. São paroxismos do tipo onda aguda, né? Eles têm eletronegatividade máxima aqui na região temporal média direita, mas eles também apresentam difusão para as regiões temporais anteriores e até mesmo posteriores desse lobo cerebral, né? E a atividade elétrica ela pode ser focal, quando ela é determinada a uma região específica, pode ser generalizada quando ela é difusa
e ela também é síncrona entre os dois hemisférios, ou pode ser multifocal, por exemplo, quando você tem vários focos envolvidos, mas ela não ocorre em todas as regiões do cérebro concomitantemente. Por exemplo, aqui você tem um paroxismo na região parietal esquerda, aqui eu tenho na região frontotemporal direita, aqui eu tenho na região temporal média esquerda, né? Aqui eu tenho ele na região central direita, né? Então você percebe que eu já falei pelo menos 4 focos. 3 ou mais focos já determinam a atividade epileptiforme multifocal, tá? E claro, eu posso ter diversas etiologias diferentes para todas elas, desde causas estruturais, genéticas, metabólicas, enfim, bastante variado. Então, saindo do que, como ele é indicado e como ele é feito, e até do que o que a gente vai pesquisar no eletro, vamos ver agora a aplicabilidade clínica na UTI, né? Então, o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês seria sobre as encefalopatias. As alterações de estado de consciência, né, elas vão estar presentes no ambiente de terapia intensiva. A gente tem indivíduos, né, que, na verdade, se eu fosse avaliar da vigília ao coma, né, ele inicia-se com o estado de vigília, né, pode evoluir com o estado de sonolência, que ela pode ser de forma patológica ou não, porque nós, todos os dias, né, temos o estado de consciência de sonolência. E dentro da vigília, a gente tem uma alteração, né, que é o delírio, né, entre a vigília e a sonolência, a gente tem a obnubilação, né, o paciente pode evoluir com o torpor, né, e evoluindo para o coma, e nas suas formas mais graves, né, ele vai evoluir para o estado vegetativo e o estado de morte cefálica. Então, seria mais ou menos a evolução, né, do paciente ao longo do tempo com relação às alterações do estado de consciência. Então, as encefalopatias, né, que inicialmente também é conhecida como delírio, descreve alterações de estado mental e estados confusionais, né, que vai envolver letargia, prejuízo cognitivo, alterações da motricidade, de memória, né, processamento mentais e automaticamente alterações do ciclo sono-vigília. Né? Do ponto de vista eletroclínico, a encefalopatia, no geral, ela vai resultar numa eletrogênese neuronal, ou no prejuízo da eletrogênese neuronal. Então, a gente vai ter um prejuízo, sim, da atividade elétrica cerebral, né? E a gente sabe também que os sistemas nutritivos e energéticos cerebrais, eles são suscetíveis a diversos insultos, né? E cada um desses insultos pode levar a um prejuízo desse sistema como um todo. E nesse aspecto, o eletroencefalograma ele se torna, né, essencial para estabelecer diagnóstico de encefalopatia, né? Ele não somente ele, a gente sabe que também existem critérios clínicos, existem outros exames, mas ele também é um exame que pode ajudar para estabelecer se o paciente apresenta um quadro, um comprometimento, né, encefálico ou não, tá? A gente sabe também que, apesar disso, a maioria dos padrões do EEG são inespecíficos, porque a gente tem padrões eletrográficos que podem estar presentes em diversos tipos de encefalopatia. Então, não necessariamente consegue nos dar um direcionamento etiológico, né? Exceto quando a gente vai eliminando hipóteses e correlacionando com o quadro clínico do paciente. Tá? A gente também sabe que condições distintas frequentemente coexistem. Por exemplo, a gente pode ter um paciente com encefalopatia hepática, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também pode estar com uma encefalopatia anóxica, né? Então, a gente pode também ter um paciente que tem epilepsia, mas que ele pode ter tido uma encefalopatia traumática. Então, a gente pode ter situações clínicas que estão coexistindo naquele momento que dificultam ainda mais a interpretação, tá? Mas, de qualquer forma, ainda existem alguns padrões de eletroencefalograma que podem ajudar a diferenciar as diferentes causas de encefalopatia. Então, só um exemplo aqui para vocês, né? Que é basicamente o que acontece com o eletroencefalograma quando a gente vai anestesiar, né? Vai fazer uma medicação anestésica sedativa no paciente, por exemplo, né? Ele vai começar com atividade de base, que vai ter um excesso de atividade rápida. Não que a atividade rápida seja patológica, mas drogas sedativas, benzodiazepínicos, né? Antipsicóticos, eles aumentam muito a presença de atividade rápida no eletroencefalograma. E ele começa a desincronizar, ou seja, os hemisférios começam a ter diferenças do traçado entre um e outro. Quando você começa a elevar essa sedação, o paciente ele vai acabar ficando com o traçado mais lento. Né? E nessa lentificação, ele vai ter uma atividade delta, principalmente, né, generalizada, né? Então, você vai alterar tanto a frequência quanto também a amplitude, porque essas zonas, as zonas lentas acabam tendo amplitude um pouco maior. Posteriormente, você vai ter uma mistura entre a atividade rápida e a atividade baixa, né?
e, ao mesmo tempo, também vai chegar um momento que você vai ter períodos de supressão do traçado, alternados com períodos de presença de ondas, e até mesmo pode ter presença ou não, dependendo do quadro clínico do paciente, de ondas com caráter epileptiforme ou não. Isso é o padrão que a gente chama de surto-supressão, né, que ocorre em pacientes que estão em sedação profunda. E pode chegar até o momento que a sedação seja tão intensa que o traçado fique isoelétrico, e que não necessariamente esse paciente está em morte cefálica, por exemplo, não é inatividade elétrica, porque a gente sabe que ele é causado pela sedação. Então, por isso até que no eletroencefalograma de morte cefálica, né, por isso que lá na legislação, né, não somente para você, porque a gente sabe que a sedação pode levar a um coma profundo, né? Então, obviamente, até por questões clínicas, o paciente não pode estar sedado, né? Mas, ao mesmo tempo, também, não é somente isso que cobra também o quê? A reatividade. Porque, por mais que o paciente seja sedado, se você fizer reatividade para ele, a tendência é que ele tenha alguma reação, mesmo que mínima, no traçado, com relação ao estímulo externo. Então, se o paciente não tem, isso dificulta um pouco a sua interpretação, né? Claro que a gente vai tentar eliminar todos os fatores causais, inclusive não avaliar no contexto de morte cefálica de forma alguma, a gente vai avaliar com o paciente sedado, mas só para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente avalia esses pacientes, o que a gente pensa de hipóteses a partir do que o traçado nos mostra. Existem escalas, né, até para você avaliar o grau de encefalopatia, como essa escala feita pela Yale, né, Adult Encephalopathy Scale, né, que inclusive essa escala já foi inclusa, né, em novos protocolos de eletroencefalograma no ambiente de terapia intensiva, e a gente avalia parâmetros do eletroencefalograma para poder avaliar, inclusive, como é que está o grau de encefalopatia do paciente. Então, a gente tem como, inclusive, utilizando os critérios eletrográficos, em avaliar se o paciente ele tem uma encefalopatia leve, moderada, grave, né, ou uma completa supressão dos ritmos cerebrais. Bom, então vou citar alguns exemplos, claro que não vou ser todos, né, porque encefalopatias metabólicas, por exemplo, dá uma aula de 2 horas, mas eu separei uma situação clínica de cada principal tipo de encefalopatia, né, metabólica, traumática, anóxica, tóxica, tá? Começando pela metabólica, então vou falar, na verdade eu coloquei duas, eu coloquei encefalopatia hepática e encefalopatia urêmica, porque são as mais comuns que vocês vão ver no ambiente de terapia intensiva, mas claro que eu posso também ter encefalopatia por hipoglicemia, encefalopatia de Wernicke, né, que está relacionada à vitamina B12. Eu posso também ter encefalopatia por distúrbios hidroeletrolíticos diversos, né? Posso também ter por outros fatores, né? Mas citei essas duas. A encefalopatia hepática, ela está relacionada também pela elevação da amônia, né? Encefalopatia hepática hiperamonêmica, que a gente sabe que, inclusive, os níveis de amônia do sangue, eles estão correlacionados com o alentecimento e alterações no ritmo de base. Tá? Então, a gente sabe que nos pacientes, no geral, a depender do nível da amônia, a gente consegue determinar, né, a alteração alteração da base eletrográfica do paciente, ou até mesmo a gente, vendo a alteração eletrográfica do paciente, nesse contexto, a gente sabe se o paciente está com a hiperamonemia presente ou não, tá? Muito elevado ou não, perdão. Presente, com certeza ela está. A gente vai ter alterações dos ritmos alfa de baixa frequência, com presença de ondas teta, aleatórias intermitentes, em distribuição temporal frontal generalizada. Então, a gente vai começar a ter um alentecimento, né, focal ou generalizado da atividade de base. A gente também viu que eletroencefalogramas de pacientes com cirrose hepática mostraram frequência reduzida nas derivações posteriores e um aumento dentro da faixa teta em comparação aos controles. Então, de fato, os pacientes com cirrose hepática, até mesmo aqueles, né, que não estão no ambiente de terapia intensiva, eles acabam tendo alterações eletrográficas, né? E à medida que o quadro clínico piora, mais desorganizado o eletro fica, mais lentificado o eletro fica. Então, também pode ser um marcador, né, até mesmo de gravidade com relação ao estado geral do paciente, tá? E pode, inclusive, a atividade elétrica não somente ficar lenta, mas também ela ficar assíncrona, ou seja, um hemisfério está mais lentificado que o outro. O principal marcador das encefalopatias metabólicas, em especial a encefalopatia hepática e a encefalopatia urêmica, é a presença das chamadas ondas trifásicas. Se elas apareceram, pode ter certeza que esse paciente está com encefalopatia grave, tá? As ondas trifásicas, como o próprio nome fala, são ondas de 3 fases. Então, a gente tem uma onda, né, que ela é positiva,
que ela é antecedida e precedida por uma onda negativa. A onda do meio, que é a onda positiva, ela é gordinha, ela tem uma duração maior, enquanto as ondas negativas, uma amplitude maior, desculpa, enquanto as ondas negativas ela tem uma amplitude menor. Né? Então, são ondas que vão ter a onda do meio ela vai ter uma altura maior do que as ondas que antecedem e precedem ela. Tá? São ondas que normalmente elas são vistas bilateralmente de forma síncrona, então elas têm uma projeção generalizada, mas existe um predomínio, sobretudo da sua amplitude, na região fronto-central. Frontal-fronto-central. Elas têm uma predominância anterior, que a gente chama. Ao mesmo tempo também, pode também ter um intervalo, né, entre as ondas que aparecem na região antero para a região posterior, que esse intervalo de tempo varia numa faixa de frequência entre 1,5 a 2,5 por segundo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a presença de ondas trifásicas, né? Só que no meio vocês estão vendo, ó, no eletroencefalograma, porque eu não comentei sobre polaridade com vocês, mas as ondas que têm deflexão para cima, elas são ondas negativas, e as que têm deflexão para baixo, elas são ondas positivas. Então, a gente tem uma onda negativa aqui, uma onda positiva aqui, e outra onda negativa aqui. Então, você tem 1, 2, 3 ondas, por isso que é trifásica, 3 fases. E perceba que, ó, se você seguir essa linha diagonal, é aquela questão que eu falei para vocês, né? Que no sentido antero e posterior, a gente pode ter um intervalo de tempo. Então, esse intervalo de tempo aqui, ele pode variar de 1,5 a 2,5 por segundo, né? A duração desse evento. Você percebe que tem um atraso de fase da onda da frente para a onda de trás. Ao mesmo tempo, também, você percebe que ela tem uma difusão generalizada, né? Ó, se olhar todas as derivações, né, todos os canais, eles apresentam onda trifásica. Mas ela tem maior destaque aonde? Nas regiões anteriores ou frontos centrais. Ó. Fronto central, frontal, fronto central. É onde elas vão ter maior destaque. A gente sabe, né? De onde que surgiu essas ondas trifásicas? A gente sabe que elas estão, na verdade, relacionadas a alterações do circuito tálamo-corticais, né? Elas vão estar presentes em anormalidades estruturais cerebrais, assim como infecções, e principalmente na vigência de anormalidades metabólicas. E várias condições clínicas já tiveram precisão de ondas trifásicas, como AVC, cefalopatia hipertensiva, hiponatremia, hipercalcemia, hipoglicemia, né, todos esses distúrbios que a gente colocou aí. E quando as ondas trifásicas ocorrem no contexto de uma demência rapidamente progressiva, ela sugere a possibilidade da doença de Creutzfeldt. Então, também vocês verem a importância, né, desses marcadores biológicos do eletroencefalograma, né, que eles não necessariamente são específicos, né? Algumas situações clínicas até sim. Por exemplo, uma criança com presença de crises de espasmos, com anormalidade do desenvolvimento e presença de psiarritmia, a gente sugere, né? A gente sabe que aquilo ali é um marcador para síndrome de West. Mas, de qualquer forma, você percebe assim que no ambiente de terapia intensiva, uma normalidade pode sugerir, pode direcionar no tratamento. Né? Não passa tudo demência rapidamente progressiva. Faz um eletro e vê ondas trifásicas, poxa, vamos pensar em Creutzfeldt, que pode ser uma possibilidade, talvez a equipe possa não ter pensado. Né? Então, o eletroencefalograma ele entra muito para somar nesse sentido. Bom, a encefalopatia hepática hiperamonêmica, né? A gente tem a incidência de aproximadamente 25% de ondas trifásicas nos traçados, tá? Elas podem ser interpretadas com padrão equital, ou seja, numa situação que o paciente está tendo crise naquele momento, né? Principalmente se você perceber que, com o tempo, a gente pode, inclusive, ter dificuldade para diferenciar do estado de mal epilético não convulsivo. Mas, ao mesmo tempo, não é só uma trifásica que vai ter da normalidade, possivelmente epileptiforme. A gente pode também ter outras descargas, pode ter descargas epileptiformes de fato, como espículas, ondas agudas, né? Espícula, ondas generalizadas. Então, a gente também tem, né, além da encefalopatia hepática, encefalopatia urêmica, né? Encefalopatia urêmica, a gente, inclusive, 30% dos pacientes com lesão renal aguda, né, eles podem ter crise epilética, seja focal generalizadas ou estados não convulsivo. E a gente também sabe que quando o paciente ele tem descargas que envolvem ou não, envolve dois hemisférios, eles podem estar associados a mioclonias generalizadas. A gente também sabe que diversas anormalidades do eletroencefalograma, quando o paciente ele faz transplante ou terapia de substituição renal, elas podem ser reversíveis, né? E o eletroencefalograma na uremia aguda, ele, além de mostrar uma atividade de
muito lenta e com baixa voltagem, né, uma atividade com amplitude menor, você também pode ter a presença de ondas trifásicas que a gente acabou de discutir, né? E a gente percebe que, ao mesmo tempo, né, por mais que num contexto agudo existe uma relação entre a presença de ondas trifásicas e a necessidade de terapia dialítica, né? Que a gente sabe que, inclusive, a própria terapia dialítica seria o tratamento para o paciente melhorar as ondas trifásicas, não simplesmente colocar fármaco anticonvulsivante nesse contexto. A gente também sabe que esses pacientes, eles, durante a diálise, podem ter uma piora temporária do EG. Isso não quer dizer que vai piorar e, a longo prazo, esse paciente não vai melhorar essas anormalidades. Não, é porque durante a diálise, a gente também tem muitas alterações do ponto de vista nutricional, do ponto de vista, né, de questões bioquímicas, né, que vão estar envolvidas nas células do cérebro. Então, durante o procedimento, né, a gente sabe que durante a execução ela pode ter uma piora que não é persistente, né? Então, só mostrar aqui para vocês, né, um paciente que está com insuficiência renal de 72 anos, que tem um alentecimento focal leve, né? Essa região frontal, ela está com ondas teta aqui nessa região. E saindo um pouco da metabólica, agora vamos falar um pouco sobre as cefalopatias tóxicas. E dentro do ambiente de terapia intensiva, eu quis colocar uma medicação que muitas vezes vocês podem ver um quadro de toxicidade, que seriam os antibióticos, tá? Mas só falando um pouco antes, de forma geral, sobre cefalopatias tóxicas, né? A gente sabe que, a princípio, a gente, hoje em dia, né, tem poucos dados relacionados ao diagnóstico e prognóstico de determinados padrões de EG em pacientes com encefalopatias relacionadas a drogas, né? Ao mesmo tempo também, a maioria dos traçados de eletroencefalograma, eles têm alterações inespecíficas quando a gente tem intoxicação por drogas. Ao mesmo tempo também, existe anormalidades paroxísticas, né? Presença de atividade epileptiforme ou até mesmo de ondas trifásicas em pacientes tratados com líquidos ou neurolépticos, né? Que isso determina, nessa situação clínica, uma expressão de intoxicação medicamentosa. Então, ou seja, um paciente que está em uso de lítio ou neuroléptico, né, chegou com abaixamento de nível de consciência, e vocês viram no eletroencefalograma anormalidades paroxísticas, ondas agudas, espículas, ou presença das ondas trifásicas, isso sugere muito que esse paciente ele está num grau de intoxicação desses medicamentos, tá? Que ele está com um quadro de intoxicação grave desses medicamentos. Mas falando um pouco sobre as cefalosporinas em particular, sobretudo cefepime, tá? A gente sabe que pode causar anormalidades. Quando é relacionado à penicilina, o eletro ele pode ter uma atividade alfa mais mal formada, com atividade lenta difusa, tá? Que não está relacionada à presença de lesões cerebrais, tá? Quando está em crise, você pode também ter uma atividade paroxística aguda, difusa, né? E até mesmo a atividade paroxística que ela some e ela retorna, tá? E com relação ao cefepime em particular, a gente vai ter pode ter presença de ondas trifásicas, mas uma característica muito comum dos quadros tóxicos de cefepime é a presença de ondas de descargas periódicas, atividade periódica, que é o quê? A atividade ela vai surgir em intervalos regulares, né? Que no cefepime, por exemplo, aqui nesse traçado, a gente está vendo um homem de 78 anos com insuficiência renal, que foi receber cefepime para infecção resistente do trato urinário, que já é uma combinação bem ruim, né? Porque a própria insuficiência renal pode levar a um padrão de lentificação importante e a presença de ondas trifásicas. E a gente sabe que o cefepime ele também pode, inclusive ele pode ter atividade, além da onda trifásica, atividade periódica, como vocês estão vendo aqui, ó. Se vocês estão vendo aqui, ó, atividade onda aguda, onda aguda, onda aguda, onda aguda, né? A cada intervalo que varia de 2 ondas por segundo, né? A cada meio segundo aí a gente está vendo, né, descargas periódicas generalizadas. Na verdade, já está ocorrendo a frequência de 2 Hz, ou seja, 2 descargas epileptiformes por segundo, tá? Então, nesse caso aí, é um paciente que ele fez toxicidade por cefepime, evoluiu com atividade periódica, evoluiu com um padrão de descargas altamente epileptiforme e, inclusive, ele pode estar em estado de mal não convulsivo.
Somente com base no EEG eu não tenho como fechar o diagnóstico, tenho que saber como é que está a clínica. E clinicamente eu posso correlacionar e determinar que o próprio medicamento pode ter induzido a um estado de mal epilético não convulsivo. E olha só, o tratamento foi feito como? O tratamento, lógico, a gente vai fazer medicamento, né? Logicamente, se o paciente tiver estado de mal, mas de qualquer forma, o que tem que fazer é tirar o fator causal. Interrompeu o cefepime com 24 horas, mostrou esse traçado com ausência de atividade epileptiforme, mas ao mesmo tempo a gente percebe que tem ainda uma atividade lentificada, né? Mas que com o tempo ele vai reverter totalmente. Falando um pouco agora das encefalopatias anóxicas, né? Que basicamente a gente sabe que o eletroencefalograma ele tem uma estratégia prognóstica no paciente que sofreu anóxia cerebral. A gente consegue determinar, né? Que o eletroencefalograma, ele junto com o dado clínico e outros exames, a gente pode determinar se esse paciente vai evoluir, né? Até mesmo com algum grau de sequela relevante ou não, tá? E grande parte dessa importância está relacionada, né, aos efeitos, né, que a hipoxemia causa nos neurônios, né? E a gente sabe, né, que o sinal do EEG, por ele ser principalmente gerado, né, por potenciais pós-sinápticos excitatórios e inibitórios dos neurônios piramidais, né? E a gente sabe que esses neurônios eles vão acabar sendo sensíveis à hipóxia, então a gente sabe que o eletroencefalograma, se demonstrar normalidades, né, a gente sabe determinar com confiança o grau daquela lesão neuronal pós-anóxica. Então, o eletroencefalograma é um exame bastante útil nas encefalopatias anóxicas em si, né? Então, a gente tem um paciente aqui de 33 anos e que ele fez uma parada cardíaca há 9 horas atrás. Então, após 9 horas, o que a gente vê aqui? Um padrão de surto e supressão. A gente tem aqui a supressão da atividade elétrica cerebral, repetidamente o surto, volta a supressão da atividade elétrica cerebral e aqui o surto. Aí vocês falam, mas o que é isso aqui, essas espículazinhas pequenas? É atividade epileptiforme? Não, é artefato do eletrocardiograma. Perceba como para a gente, quando a gente fala que a parte elétrica do sistema altera, vocês falam, não, isso é bobagem, não é bobagem não, gente, qualquer coisa. Então, por isso que a gente tenta eliminar o máximo possível de artefatos elétricos no nosso exame, né? Mas esse aqui é impossível porque muitas vezes esse artefato não é nem causado pelo eletrodo do eletrocardiograma, e sim pelo próprio, principalmente eletrodos que tem região temporal, né? Que você acaba pegando pulsação, ou então, às vezes, você pode ter um artefato de pulsação arterial, que você coloca sem querer o eletrodo em cima de uma artéria, e muitas vezes cabe a técnica até trocar um pouco, né, o posicionamento desse eletrodo, né, e notificar que foi trocado, né, até porque vocês viram que os eletrodos, eles têm pré-determinação de local para ser colocado, né, proporcionalmente ao tamanho do crânio do paciente. Mas, de qualquer forma, que você viu, ó, com 9 horas pós-PCR, o paciente está com padrão de surto de supressão. Com 24 horas, ele está o quê? Com ondas periódicas, ó, tá, ele começou a fazer uma atividade que a gente chama de GPD, que são ondas periódicas de projeção generalizada. E saindo das ondas periódicas, a gente tem o quê? Uma atividade de fundo suprimida. Com 48 horas, esse paciente acabou evoluindo com descargas epileptiformes generalizadas e rítmicas, né? A gente tem a presença aqui de 1,5 onda por segundo. Então, a cada segundo, eu vou ter a presença de uma onda e meia. Atividade, onda lenta, atividade, onda lenta, atividade, onda lenta, atividade, onda lenta. 72 horas depois, basicamente essa atividade, né, descargas e lentificação meio que sumiu, e a gente tem, na verdade, um traçado que ainda é lento, mas é um lento teta, né? Mas as descargas em si, elas reduziram muito a sua incidência. E, por fim, com 96 horas, o paciente com atividade suprimida de fundo. E esse paciente que está aqui, ele morreu 2 dias depois, sem despertar do coma em nenhum momento. Essa atividade que vocês estão vendo aqui é um misto de artefatos, né, de atividade muscular, porque o paciente, nesse caso, por mais que tivesse com atividade elétrica de fundo bem suprimida, mas ele ainda tinha algumas reatividades, né, do ponto de vista a estímulos, né? Então, ele acabou fazendo atividade muscular, mas, em compensação, foi um paciente que evoluiu para óbito posteriormente. A gente tem um padrão chamado de coma alfa, tá? Que é um padrão de ondas que a gente chama até meio monótonas, né? Porque elas são praticamente todas iguais.
São ondas alfa, né? Que frequência alfa, porque é 8 Hz, né? Mas é um padrão que você fala assim, mas parece um eletroencefalograma normal. Imagina a condição de um paciente que sofreu PCR, e principalmente, o padrão não era reativo, ou seja, faço estímulo sonoro, estímulo tátil, doloroso, o paciente não reage, não sai disso aqui. Então, isso sugere uma disfunção difusa e multifocal muito grave, tá? E, além disso, outra coisa também é ficar o traçado inteiro dessa forma, o paciente não tem nenhuma mudança de estado. Então, nesse traçado aqui, cada registro é basicamente uma página igual à anterior. Então, esse caso é um caso de maior gravidade. Então, vocês percebam que mais importante do que saber se é onda lenta ou não, até porque aqui, por exemplo, como a alfa não é uma frequência lenta, é a presença ou não da reatividade aos estímulos. Isso é algo que é muito importante no eletroencefalograma de UTI. Então, toda vez que eu falar presença de reatividade dos estímulos, isso é ótimo, significa que está tendo atividade cortical que está respondendo. Por fim, falando assim para vocês um pouco também sobre características epileptiformes e status, a gente sabe que nos quadros pós-anóxicos, né, se o paciente após uma encefalopatia anóxica, após uma parada, ele evoluir com crises ou evoluir com descargas epileptiformes, isso é um sinal de mau prognóstico, tá? Mas, ao mesmo tempo, isso não impede que futuramente ele tenha um bom resultado final. Pode ser que naquele momento ele tenha crise, e depois ele evolua bem. Mas, de qualquer forma, os pacientes que evoluem com crise posterior, significa que está com resultado ruim, tá? Principalmente se as descargas tiverem um padrão periódico e com base suprimida, porque vai evoluir dessa forma como eu mostrei para vocês. O paciente vai acabar tendo muitas descargas, até o momento que a descarga some, traçado lento, fica suprimido e a pessoa depois pode evoluir com morte. Bom, ao mesmo tempo também, a gente sabe que tem vários trabalhos, né, mostrando, né, que as crises, normalmente, ela tendem a ocorrer um pouco mais tarde, né, e também, ao mesmo tempo, mostra que essas crises são comuns. Né, nos pacientes que tiveram monitoração, né, em estudos, variou de 8% a 59% dos pacientes que tiveram anóxia acabaram evoluindo para status elétrico, né, acabaram evoluindo para estado de mau epileptiforme, tá? E, no geral, a gente ainda não tem uma evidência, né, que tratando o estado de mal pós-anóxia melhora ou não o resultado, mas de qualquer forma a gente ainda não tem ainda a indicação de não tratar, então a gente sempre acaba optando por tratar. Esse paciente é um homem de 45 anos que teve 48 horas pós-parada, né, teve encefalopatia anóxica e evoluiu com o estado de mal epilético, tá? Então, a gente tem aqui descargas generalizadas, né, ondas agudas e até mesmo morfologia de espículas de projeções generalizadas, que está ocorrendo a frequência de 5 Hz. Então, se eu for contar cada segundo, eu vou ter uma média de 5 descargas, tá? De até 5, né? Então, até 5 por segundo. Porque de segundos, por exemplo, ele só tem 2 descargas, né? E esses pacientes, eles também tiveram espasmos mioclônicos. Então, podem estar aquelas mioclonias pós-anóxicas, né? Tem algumas situações clínicas, elas podem estar relacionadas a estado de mal. Então, você tem que solicitar o eletroencefalograma até para fins de diferenciação e conduta diagnóstica terapêutica. E a última encefalopatia que eu vou falar com vocês, que é a traumática, né? A gente sabe que, a princípio, as alterações eletrográficas na encefalopatia traumática, ela tem uma correlação entre melhora clínica. Então, o paciente que vai melhorando o eletro, ele vai melhorando clinicamente, tá? Ao mesmo tempo também, se o eletro, né, se você tiver uma disparidade, no sentido que o paciente ele tem o eletro normal, mas a normalidade neurológica ou psiquiátrica permaneceu, então isso indica um prognóstico. Isso pode indicar, inclusive, uma sequela, né? Que a gente está vendo que o eletro melhorou, o paciente está melhorando, o paciente melhora, o eletro melhora. Se o eletro melhorou, o paciente não, então possa ser que aquilo ali, infelizmente, não seja mais um quadro transitório, aquilo ali já seja algo persistente para o paciente. E a gente também sabe também que quando a gente tem uma EGA normal, ele pode também pode ser correlacionado com uma complicação intracraniana. Então, a gente pode ter uma epilepsia pós-traumática, então até mesmo sugere a presença de uma lesão cerebral, caso o paciente não tenha sido submetido ao exame de imagem, por exemplo. Então, a gente tem aqui um homem de 35 anos, né, que ele teve um quadro de vertigem após leve contusão cerebral, e o paciente está bem, né? Só que mesmo ele com exame neurológico normal e tomografia normal, o eletroencefalograma mostrou
uma atividade lenta e intermitente. Então, um paciente que possivelmente, né, apesar de clinicamente estar bem estável, né, o eletroencefalograma mostrou alterações, então a gente tem que avaliar para saber se é um paciente que vai persistir, né, de forma evoluindo bem, até mesmo comparar o novo traçado, ou não, né? Ou se é um paciente que pode evoluir com alguma normalidade, né, com alguma alteração nesse sentido. A gente tem aqui uma mulher de 45 anos, mesma coisa, né, que ela teve uma contusão leve, sem sinais de comprometimento do tronco cerebral, e a gente viu que na região temporal esquerda viu uma lentificação, e inicialmente ela tinha achados neurológicos, tomografia computadorizada normal. A longo prazo, essa paciente, no exame de ressonância, apareceu lesão na região temporal esquerda. Então, no contexto agudo, a lesão não era visível e posteriormente acabou sendo detectada, né? Mas o eletroencefalograma já apontou a presença de lesão anteriormente, né? Interessante. E por fim, gente, vou falar com vocês sobre a morte cefálica, né? Que é uma grande indicação do eletroencefalograma no ambiente de terapia intensiva, né? Que vai ser algo conceitual, porque a gente sabe que a morte cefálica no eletro é inatividade elétrica, é aquele traçado reto. Bom, a morte cefálica seria a perda completa e irreversível das funções cefálicas, né, que é definida pela cessação das atividades corticais e do tronco encefálico. Então, a gente vai ter o coma não perceptivo, né, junto com o quadro de apneia persistente e a ausência de atividade supraespinhal. Vocês, mais do que ninguém, sabem, né, que no ambiente de terapia intensiva, a gente vai determinar a morte cefálica, né, de forma bem resumida, os critérios para a caracterização do Conselho Federal de Medicina, né, que a gente tem também a presença de lesão irreversível, né, os parâmetros de temperatura, pressão e saturação, né, e, além disso, a ausência de todos os reflexos de tronco encefálico, fotomotor, corpo palpebral, óculo cefálico, óculo vestibular e tosse, né, que foi realizada por 2 examinadores por um tempo que é determinado de acordo com a faixa etária. E um deles vai realizar o teste da apneia e vai ver a ausência de resposta. E, além disso, vai ter um exame complementar que mostre a ausência da perfusão sanguínea ou da atividade elétrica ou metabólica cerebral. Então, por exemplo, o Doppler ele pode ser utilizado, a angiografia, para poder avaliar a perfusão. A cintilografia ele pode ser avaliado para poder avaliar a atividade metabólica, enquanto o EG para avaliar a atividade elétrica, né? E tem um adendo muito importante que eu queria falar com vocês. Que eu sei que na morte cefálica vocês têm outros artifícios no hospital que podem ser utilizados além do eletroencefalograma, como o próprio Doppler, por exemplo. Porém, para crianças menores de 2 anos, como pode ter persistência de fluxo sanguíneo, mesmo no paciente em morte cefálica, dessa forma o eletroencefalograma se torna um exame de eleição. Então, para indivíduos abaixo de 2 anos de idade, o eletroencefalograma é o exame indicado pelo Conselho Federal de Medicina para ser o exame complementar a fim de determinar a morte cefálica. Tá? Na morte cefálica, o eletroencefalograma vai mostrar o silêncio elétrico cerebral, né, que é definido pela ausência de atividade elétrica maior do que 2 microvolts. Então, perceba que a gente considera que um traçado está suprimindo se estiver abaixo de 10. Perceba que a supressão é bem intensa. Não sobe mais que 2 microvolts. E esse silêncio elétrico tem que ser por no mínimo de 30 minutos. Então, a gente tem que gravar 30 minutos para poder determinar que o paciente, de fato, ele tem inatividade elétrica cerebral. Bom, então só para mostrar aqui para vocês, é um paciente que a gente, se vocês olharem até a montagem, é uma montagem um pouco diferente do que a gente usualmente avalia. Sabe por quê? Porque na morte cefálica eu não estou comparando o eletrodo com o seu vizinho. Eu estou comparando o eletrodo pulando o seu vizinho. Né? A distância intereletrodos ela é um pouco maior. Tá? Ela é correspondente à distância de 2 eletrodos. Então, ou seja, estou comparando F3 com P3, por exemplo, aqui. Estou comparando C3 com A1. Então, isso na hora a técnica tem que mudar na hora que monta? Não, ela vai montar todos. O que vai mudar é no meu computador a minha montagem. Eu tenho que avaliar nessa montagem, que eu estou pegando distância dupla de eletrodos. Tá? E por quê? Porque eletrodos vizinhos, eles pegam atividade muito próxima. Então, se eu aumento essa distância, eu estou pegando atividades mais diferentes. E mesmo eles mais afastados, que na teoria a amplitude tem que subir, ele fica um traçado de baixa amplitude, tá? Normalmente, a gente aumenta muito a sensibilidade do traçado. O que é sensibilidade? É isso aqui, ó. Sensibilidade é o seguinte, quantos microvolts equivale cada milímetro? Se eu quero avaliar 2 microvolts, então geralmente eu deixo a sensibilidade bem baixa para poder enxergar a presença de alguma onda ou não.
Então, aqui eu estou com a sensibilidade de 7, né? Então, ou seja, cada milímetro de elevação aqui corresponde a 7 microvolts, ó. Como vocês estão vendo aqui. Em compensação, esse aqui, a sensibilidade é de 2. Então, tem presença de onda aqui? Não, não é onda. Porque como eu reduzi a sensibilidade, significa que cada milímetro ele vai corresponder a uma amplitude menor do que estava antes. Aqui, cada milímetro corresponde a uma amplitude de 7, enquanto aqui, cada milímetro de elevação corresponde a 2. Então, por isso que dá aparência como se o traçado tivesse atividade, mas, na verdade, a atividade o paciente tem aqui uma inatividade elétrica. Uma prova disso é que ocorreu com o eletrocardiograma. Ó. Olha como ele estava aqui em amplitude, né? Já que cada milímetro da altura aqui dele, né? Corresponde a uma amplitude de 7 milímetros, enquanto aqui, ó, a altura da onda, cada milímetro corresponde a 2. Então, por isso que ele mais que duplicou de tamanho. Bom, então existem normas relacionadas ao posicionamento e a fixação dos eletrodos. No caso do paciente com morte cefálica, a gente vai colocar todos os eletrodos que coloca de rotina. A gente não quer colocar um uso muito excessivo de pasta para poder não acabar até evitando formar ponte, que é o quê? A pasta de um eletrodo colar com a do outro, e aí automaticamente eles lerem a mesma atividade. A gente também coloca eletrodos na mão, a uma distância um do outro de 6 a 7 centímetros. Por quê? Porque isso aqui vai ser um monitor ambiental, porque muitas vezes aparece uma onda no eletroencefalograma que a gente fala, isso aí é uma onda que é de origem extracerebral. E como é que a gente vai ter certeza se na mão ocorreu a mesma onda ou não? Tá? Ou até mesmo na onda está uma amplitude muito maior do que está no cérebro, que não é para ter, porque na mão não tem neurônio, entende? Então, automaticamente, a gente sabe que é uma interferência externa e que não está relacionada à atividade cerebral. A gente também avalia os potenciais cardíacos, a gente coloca eletrodo no pré-córdio, né? Tem que ter no mínimo 30 minutos, porque a gente tem que registrar, de acordo com a Conselho Federal de Medicina, 30 minutos de registro para poder determinar a inatividade elétrica cerebral. A gente também precisa que os eletrodos não tenham uma impedância muito alta. Tem que ter impedância abaixo de 10 mil ohms e acima de 100 ohms. Né? E logo no começo, que eu mostrei a foto de um traçado do aparelho, eu até mostrei para vocês um mapinha de impedância. O aparelho ele indica quanto está a impedância do eletrodo. E isso é muito importante, não somente para estar nesse intervalo, mas também para que o eletrodo correspondente no outro hemisfério ele esteja com impedâncias próximas. Porque se a gente tiver eletrodos com impedâncias muito desbalanceadas, isso pode distorcer o meu traçado. Né? Então, é uma norma para poder impedir que interferências externas atrapalhem o meu exame. Todo o sistema de registro ele tem que ser testado, principalmente no exame morte-cefálica. E, além disso, a gente faz uma sensibilidade menor, como eu expliquei para vocês, para poder tentar visualizar a onda. E, com isso, a gente amplia o registro na tela do monitor em 50% a 100% do que a gente está acostumado a ver. A gente vai utilizar a montagem padrão para registro de morte-cefálica, que é pulando o eletrodo, né? Distância entre dois eletrodos. Os filtros são os mesmos e tem que fazer estímulos somatosensitivos, visuais e auditivos. A gente tem que fazer os estímulos externos para poder ver se o paciente de fato não responde a nenhum deles. Tá? Pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Foi uma aula um pouco extensa, ao mesmo tempo também foi uma aula bem resumida. Né? Eu resumi, assim, pontos que eu queria linkar com vocês do que pode acontecer aí do lado de lá, que interfere para a gente do lado de cá. Tá bom? Muito obrigado. Essa é uma foto do meu bebê, que está hoje com 2 meses e um pouco mais de 2 semanas. Muito obrigado. Oi, doutor Paulo, obrigada pela aula, pelo seu tempo aí. Eu não sei se o pessoal que está na sala quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Falaram que fofo aí. Obrigado, obrigado. Né? Delícia. Obrigado. Então, acho que é isso. Acho que se ninguém tem nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar. Exato. Só queria deixar alguns comentários para vocês, né? Sempre quando pediram eletro, né? Preferencialmente no ambiente de UTI, sobretudo se você tem uma desconfiança que o paciente possa estar em estado de mal, pedir prolongado, porque o registro vai ser feito por mais tempo. Lembrar que o eletroencefalograma ele é o registro daquele momento. Então, aquele momento não necessariamente reflete o todo. Então, quanto maior você tiver de amostragem, mais possibilidades você tem de detectar normalidades. Pedir um mapeamento para a gente poder fazer a quantificação
da presença de ondas lentas e ondas rápidas em cada região cerebral, até para poder comparar se existe um alentecimento focal, alguma coisa assim, que nos auxilia, não somente com a visualização do traçado. E também sempre fazer uma descrição, principalmente do estado de consciência do paciente, né? E até mesmo se tem algum parâmetro clínico importante. O paciente está com guaduremia, o paciente está com quadro hepático. Lembrar também que o eletroencefalograma é um bom marcador, assim, não necessariamente um bom, né? Mas é um marcador prognóstico nos casos de encefalopatias no geral. Então, mesmo um paciente ali com encefalopatia hepática, que você acha que está piorando o nível de consciência, está muito preocupado com a parte hepática, pense em pedir o eletroencefalograma também, porque às vezes a gente pode ajudar para poder direcionar se tem que fazer alguma conduta do ponto de vista neurológico, né, com a realização do exame. Tá bom? Era isso. Muito obrigado, gente. Obrigada, doutor Paula. Obrigada, pessoal. Bom descanso aí para vocês. Tchau, tchau.